Ensino Superior e Desenvolvimento, escrito por José Ferreira Gomes. Como tem evoluído o sistema português de ensino superior? Com que política e investimentos estatais, rede institucional, procura estudantil e retrato de docentes? Como se incentiva, financia e produz ciência nas universidades e com que ligação à administração pública e ao setor produtivo privado? Neste livro, faz-se uma análise do sistema de ensino superior e da investigação científica numa perspectiva de comparação internacional e de serviço público disponibilizado aos cidadãos. Descreve-se o enorme atraso educativo acumulado nos 150 anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e a lenta recuperação até fins do século passado. Na ciência, enquanto atividade profissionalizada, a nossa história não ultrapassa meio século. Tendo atingido hoje indicadores educativos e científicos comparáveis aos dos nossos pares europeus, interessa compreender as razões do seu moderado impacto no desenvolvimento económico e social do país. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em abril de 2023. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Apresentação. Buenos Aires é ainda hoje uma cidade deslumbrante. O Teatro Colón, ladeando a magnífica Avenida 9 de Julho, evoca a exuberância de uma das cidades mais ricas de há 100 anos. O bulício da Calle Florida mostra-nos a pós-vida de uma das melhores ruas comerciais do mundo, deixada em queda lenta até à ruptura das contas públicas do virar do milénio, com lojas entaipadas e sem abrigos instalados nos portais. As exportações de cereais e carne, produzidos com a ajuda da imigração europeia, enriqueciam os proprietários e comerciantes de Buenos Aires. A economia nunca recuperou do choque da Segunda Guerra e entrou numa sucessão de governos populistas. Juan Perón foi eleito em 1946. Um século de grande sucesso, seguido de quase outro século de queda, e não parece haver chão que pare. Também na educação, a Argentina tinha os melhores indicadores em meados do século passado e nada a salvou desta longuíssima agonia que agora atravessa. A educação é importante, mas não é suficiente. Lisboa teve um período áureo no século XVIII, quando ultrapassou em riqueza algumas capitais europeias. Empalideceu com o escassear do ouro de Minas e caiu, literalmente, com o terremoto. Seguiram-se 27 anos de guerra, durante os quais se edificou um Brasil independente e restou um Portugal sem recursos próprios para acompanhar o crescimento da Europa. Ficou muito para trás na riqueza e na educação. Só em finais do século XX viríamos a quase recuperar na área da educação e a fazer convergir a economia com o desenvolvimento europeu, mas logo entramos numa longa estagnação. O abandono dos mais qualificados e competentes de que sofre a Argentina dos últimos decénios também cá chegou, e o crescimento dos indicadores educativos dos mais jovens não é suficiente para inverter a tendência. Como Buenos Aires, Lisboa ainda tem um rosto limpinho, mas agora com a míngua de um interior que, no nosso caso, não é tão distante.
Este ensaio discute as políticas educativas, especialmente do ensino superior, e o seu impacto no desenvolvimento económico do país. Somente por volta de 1930 recuperamos o número de estudantes do ensino básico e secundário que tínhamos em meados do século XVIII e antes do fim do século XX ultrapassamos a Espanha em número de estudantes de licenciatura. Temos hoje um ensino secundário ainda com problemas graves na vertente vocacional e um superior que tenta superar a Europa nos indicadores quantitativos, com pouca atenção à qualidade e à utilidade desses indicadores para os próprios diplomados e para a sociedade. A expectativa de que, pressionando os indicadores educativos, a economia subiria por arrasto não se está a confirmar. Também na ciência, os indicadores de despesa pública parecem melhores do que os do impacto internacional e, certamente, os do impacto económico e social. Portugal tem hoje um sistema de ensino superior moderno e com áreas de muito boa qualidade. O setor estatal ainda é, em geral, a primeira escolha no imediato pós-secundário, apesar de cerca de 20% da população estudantil frequentar universidades ou institutos politécnicos que não são propriedade do Estado. O crescimento desta alternativa resultou da incapacidade de resposta do sistema estatal a quando da explosão da procura por volta de 1980, chegando a ultrapassar a oferta estatal quanto à admissão de novos estudantes. A rede estatal recebe maioritariamente estudantes tradicionais que transitam diretamente do secundário, tendo propinas muito abaixo do custo real de funcionamento das instituições. No setor não estatal, os estudantes suportam o custo total que, mesmo assim, é relativamente baixo. Em muitas instituições, o custo para o estudante é de cerca de metade do custo total de funcionamento por estudante de uma instituição estatal. Todas as instituições medem o seu sucesso pelo aumento da procura estudantil, que tenderá a contrair em função de queda demográfica. Por esta razão, o esforço para atrair estudantes internacionais é grande e tem havido um crescimento regular nesse sentido, especialmente estudantes do Brasil e de Cabo Verde. A barreira da língua e do sistema de acesso às instituições estatais desincentiva a vinda de estudantes europeus ou de outras regiões não falantes de língua portuguesa, apesar de haver um número crescente, embora ainda pequeno, de cursos lecionados em inglês. A obtenção de um visto, ainda que inicialmente só para estudo, parece ser um fator importante na atração destes estudantes internacionais, que também veem a vantagem de ter um grau académico válido em toda a Europa. O sistema científico português está demasiado fechado no ambiente académico. O seu desempenho é elevado quando medido pelo número de publicações científicas por milhão de habitantes, tendo mesmo ultrapassado já outros países europeus com maior capacidade industrial. Contudo, as ligações às empresas e a outras organizações não académicas são muito limitadas, pelo que o retorno económico e social é por ora pequeno, o que põe em dúvida o uso daquele indicador para apreciar o nosso sucesso. Há decénios que se ouvem críticas ao inbreeding, à pequena mobilidade dos docentes entre as instituições de ensino superior em todo o país. Esta limitação foi agravada pela recente criação de concursos de promoção limitados a docentes da mesma instituição. Embora maior, a mobilidade na área da investigação é ainda limitada. Nos jovens graduados, verifica-se a tendência para fazerem doutoramento na mesma instituição e com o mesmo professor com quem já trabalharam em mestrado. E esta imobilidade tende a prolongar-se tanto no pós-doutoramento como nos posteriores contratos enquanto investigadores, até ao momento em que podem concorrer a lugares de professor auxiliar na mesma instituição. A regulamentação tem favorecido esta realidade e não foi feito qualquer esforço para a contrariar. Ao longo de sucessivos capítulos, aborda-se a estrutura institucional, o sistema científico, os estudantes, os professores, o governo e o financiamento. Procura-se contracenar a realidade portuguesa com a prática em países com que gostamos de nos comparar, deixando muitas pistas de melhoria.
É uma visão pessoal, ainda que se tente a máxima objetividade na apreciação do nosso panorama e do alheio. Um agradecimento muito especial é devido ao professor Valente de Oliveira, que aceitou escrever o prefácio. Foi membro dos governos que conseguiram o mais rápido aumento da participação jovem no ensino superior e que lançaram as bases do que é ainda hoje o nosso sistema científico e tecnológico, incluindo os centros tecnológicos de serviço às empresas, cujos resultados perduram. O Dr. Afonso Costa, porventura o melhor representante de uma administração pública que se pretende do mais alto nível, teve a paciência de ler o manuscrito e de apontar erros e espaços de melhoria, embora o autor possa ter querido perseverar em alguns erros. Universidade da Maia, dezembro de 2022. José Ferreira Gomes. Prefácio. O tema deste livro é muito importante para o desenho de estratégias eficazes de educação, tendo em vista o aproveitamento de recursos humanos com preparação elevada, portanto cara, e procurando fazer com que o país retenha, para seu benefício, aqueles que formou e que, se não encontrarem entre nós emprego ajustado ao seu esforço e às suas expectativas, acabarão por emigrar. Portugal tem uma longa tradição de emigração e esta não assume atualmente tonalidades dramáticas pessoais. Os portugueses são culturalmente muito plásticos, inserindo-se com facilidade noutros enquadramentos sociais. Mas é evidente que, na sua globalidade, a sociedade portuguesa perde com isso recursos que são correntemente valiosos para a melhoria do seu nível e da qualidade de vida. O autor arrumou as suas judiciosas considerações em 8 capítulos, em todos eles fornecendo informações quantitativas da situação portuguesa e comparando-as com as de outros países da União Europeia ou da OCDE, permitindo que avaliemos a dimensão do caminho que temos de percorrer para nos aproximarmos de soluções que, além de equilibradas, parecem ajustar-se às nossas circunstâncias. José Ferreira Gomes começa por fazer considerações acerca do papel da educação na sociedade, focando-se no nosso caso específico. Percorre o elenco das instituições do ensino superior, caracterizando a vocação de cada uma. Debruça-se então sobre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, descrevendo as suas instituições e o seu papel ao longo do tempo, não esquecendo a menção aos desafios a que este sistema deve responder. No ensaio, acha-se descrita a população estudantil portuguesa, inserindo-a no espaço europeu e abordando os novos métodos de ensino e as suas consequências virtuais. O texto faz o contraponto com os professores, chamando a atenção que, para conduzir a formação de novos estudantes, tem de se enfrentar a questão de preparar novos docentes. O autor aborda as instituições públicas e privadas, onde se processa a formação superior e o inevitável problema do financiamento do sistema. Termina as suas considerações explorando as ligações entre o ensino superior e o desenvolvimento. Como se vê pela enumeração dos capítulos, trata-se de uma abordagem lógica e exaustiva. Por esse motivo, o livro merece uma atenção especial. Trata-se de uma obra utilíssima, porque está recheada de informação relevante e especialmente porque o professor Ferreira Gomes não se limita a alinhar números, mas beneficia o leitor com a sua fundamentada opinião quanto às questões abordadas. Eu estou de acordo com a generalidade das suas considerações e, por isso, vou limitar-me a sublinhar a importância de algumas delas. A universidade, tal como a entendemos nos nossos dias, é uma instituição vocacionada para conservar, transmitir e gerar conhecimento. Em Portugal, e durante muito tempo, esta aplicou-se especialmente nas 2 primeiras tarefas. Foi preciso formar gente nova para nos abalançarmos a desempenhar também a terceira daquelas funções, tendo-se começado por formar investigadores, a maior parte deles em universidades e centros de pesquisa estrangeiros. A maior dificuldade tem-se revelado ser a aplicação dos conhecimentos descobertos com interesse para o tecido produtivo, de modo a que este, ao lucrar com os resultados, fique sensibilizado para a importância de inovar.
Isso permitiria, por um lado, obter excedentes que, reinvestidos, poriam as nossas empresas em posição de competir no mercado internacional. Por outro, permitiria persuadir os empresários da utilidade de contratar quadros com formação superior capazes de gerar novos conhecimentos. Neste ponto surge o problema da dimensão da empresa. Só grandes empresas conseguem assegurar a manutenção de unidades de investigação robustas e úteis à própria corporação. Foi o que se verificou com os laboratórios da Companhia União Fabril, conhecida como CUF, nos anos 40. Além de ser um conglomerado rentável, a direção acreditava na inovação e aplicava-a de acordo com uma perspectiva muito pragmática. Só enverdava por um novo ramo de produção quando sabia que tinha clientes para os novos produtos. Para nós, a inovação é crucial para a modernização das novas empresas, mas convirá devotar atenção às formas organizativas que operacionalizem os resultados da investigação. A cooperação próxima com a universidade assegurará a prosperidade das duas partes, a das empresas porque inovam, a das universidades porque descobrem novos conhecimentos e porque formam investigadores, como também outros profissionais que são indispensáveis ao perfeito funcionamento dos processos de produção. No livro estão enumerados alguns acidentes do passado ocorridos nas nossas universidades. Alguma coisa de novo sucedeu nos anos 80. Importa estar atento para consolidar em permanência os sucessos que alcançamos. Para isso tem de se seguir de perto o que se for passando, olhando em conjunto para as unidades de investigação e para as empresas, porque no fim do dia serão estas a gerar os meios que hão de permitir consolidar aquelas. A investigação precisa de recursos que nem sempre são justificáveis no orçamento de Estado. Esta deve sustentar-se também através dos frutos que os novos conhecimentos permitem obter. As universidades devem considerar-se todas de investigação, pelo menos no que respeita à maneira de assegurar a formação dos novos diplomados. É evidente que só umas poucas conseguirão a dimensão científica exigida pela inovação sistemática da rede empresarial. Mas a investigação, como prática de formação, deve ser exercida tendo em conta alguma aplicação. Uma vez que a inovação é indispensável, todos os formandos devem partilhar essa atitude que assegura a competitividade das diversas unidades de produção. Todavia, os discentes têm cada um a sua história e os seus objetivos. Uns querem chegar aos mais altos graus e têm capacidade para isso. Outros mostram a vontade de seguir vias profissionalizantes que os insiram rapidamente no mercado de trabalho. Não será justo condenar estes a manter-se em patamares baixos. Assim sendo, a profissionalização deve ter sempre pontes para o aperfeiçoamento e para o acesso aos níveis mais elevados do conhecimento. Só a variedade assegura a riqueza de um sistema. E, por isso, devem articular-se as diversas formas de formação e de educação, ajustando a oferta à grande variedade de situações que se apresentam. É preciso que o sistema assegure respostas consonantes com a capacidade e a vontade de cada um, ao mesmo tempo que estimule todos a alcançar o máximo que as suas qualidades permitem. Ninguém deve abandonar precocemente o sistema educativo, mas este deve ter a elasticidade suficiente para acomodar a diversidade de situações de cada um. Subsiste entre nós a questão do financiamento da descoberta de novos conhecimentos. O financiamento público tem vindo a crescer, seguramente a um ritmo menos intenso do que os mais ambiciosos querem, mas, de qualquer modo, tem experimentado subidas com gradientes expressivos, algumas vezes até bastante notórios. O que tem falhado visivelmente é o financiamento da investigação pelas empresas. Mas isso está em consonância com a dimensão corrente dessas empresas. Com um tecido empresarial dominado 95% pelas pequenas e médias empresas, é natural que elas não encontrem nem excedentes financeiros, nem formas de organização conducentes ao reforço dessa parcela. Por consequência, tem de ser dada atenção à articulação entre médias empresas, à formação de grandes unidades e à partilha de resultados suportados por setores ou por associações.
Não é crível que uma pequena empresa faça um contrato com uma universidade ou com um centro de investigação para executar um projeto que lhe permita uma remodelação radical, a menos que se trate porventura de uma startup, ela própria gerada por via de um novo conhecimento que reclama ou aconselha uma aplicação imediata. É sabido que nem todas as famílias valorizam o esforço de educação que asseguraria o acesso a patamares elevados de remuneração dos jovens formandos. Algumas, infelizmente, não têm escolha e, por conseguinte, os seus filhos têm de ingressar rapidamente em vias formativas que lhes assegurem autonomia o mais cedo possível. Por isso se compreende a importância das pontes com patamares superiores. Também surgem casos de formação relativamente elevada que não assegura emprego suficientemente remunerador em Portugal para compensar o esforço feito. Aí surge a imigração como solução. Ora, não é por ela ser tão comum entre nós que nos dispensa de procurar modificar o estado das coisas. Isso, porém, é já de outro domínio que não representa o foco deste livro. Nos nossos dias, o sistema académico de investigação recebe dinheiros públicos como nunca aconteceu antes. Mas isso pode acabar se houver um corte dos fundos europeus para o setor ou se a carga fiscal sobre os portugueses, por qualquer razão, tiver que ser diminuída ou reorientada. Por isso é tão importante assegurar que as empresas demonstrem interesse na inovação com origem na investigação que se realizar, no pressuposto de que há uma correlação expressiva entre essa investigação e o desenvolvimento do país. Essa será, em qualquer caso, uma condição para a população aceitar de boa vontade o crescimento da parcela de recursos a afetar a investigação. O livro faz comentários justificados acerca dos diversos tipos de unidades de investigação existentes em Portugal: laboratórios do Estado, instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, unidades privadas, Fundação Calouste Gulbenkian e empresas. É preciso que cada uma defina a sua estratégia própria de evolução, na medida em que respondem a propósitos diversos e têm necessariamente trajetos diferentes, impondo-se que, dentro das regras gerais, cada uma tenha esclarecido o seu caminho e o seu foco. Nada faz prescindir de um enunciado claro da rota a seguir, nem de uma procura explícita da produtividade da atividade que prossegue. A parcela do orçamento dos fundos públicos que é atribuída ao setor, mais tarde ou mais cedo, terá de ser justificada para se manter ou subir. De outra forma, facilmente surgirão os que recomendam que ela baixe por moderação ou ausência de resultados. A questão do acesso ao ensino superior acha-se abordada no livro, com informação justificativa suficiente. É assunto que deve ser mais frequentemente discutido porque apresenta tonalidades políticas variadas. Trata-se de um tema com implicações de justiça social evidentes. Deve tudo repousar no chamado Concurso Nacional de Acesso? E todos estarem em paridade de posição à partida? Todas as escolas têm critérios de avaliação idênticos? Ou há algumas formas habilidosas de contornar dificuldades? Nesses casos, introduzindo injustiças. Esta maneira de pôr algumas questões sensíveis representa uma forma interessante de procurar respostas a problemas com fortes implicações sociais. Manifestamente, há pouco debate público em torno deles, e todavia é da sorte de muitos jovens portugueses que se está a tratar. O livro contribui de forma útil para essa discussão. A caracterização dos professores universitários dos nossos dias constitui também um tema abordado. Há 50 anos não havia reconhecimento de doutoramentos feitos no exterior, mesmo em grandes universidades. Agora, um número muito expressivo de doutores obteve o seu grau em universidades dos dois lados do Atlântico e em paridade de condições com muitos outros candidatos. Alguns deixaram-se mesmo ficar por lá. Seguramente que a posição social de um professor universitário se banalizou devido ao seu número, mas não há dúvida em relação à sua abertura ao mundo e aos novos problemas que nos afligem. Esboça-se agora uma nova leva totalmente formada entre nós. É preciso que ela não perca as boas qualidades dos seus predecessores. Simultaneamente, as professoras adquiriram um peso maior do que os seus colegas homens. Valerá a pena seguir de perto estes dois aspectos, o ter-se doutorado cá e o haver uma dominância do feminino no professorado.
Aliás, a avaliação deveria ser uma prática recorrente em tudo quanto fazemos. O autor também se debruça sobre o governo das instituições de ensino superior, em relação ao qual há um regime jurídico relativamente recente, de 2007. Trata-se de uma matéria da maior importância. A seguir à situação anárquica do pós-revolução, a chamada Lei Sotomayor-Cárdia, de 1976, veio pacificar e disciplinar a universidade. Mas durou tempo demasiado. Houve uma década, na transição do século, em que numerosas universidades, por esse mundo fora, procederam a mudanças substanciais. Estavam em causa aspectos organizativos, mas também financeiros. Alguns exemplos são rememorados com proveito para quem se interessa por esta questão de importância crucial para o bom andamento das instituições. Algumas das nossas universidades adotaram a figura jurídica de fundações. De novo, também aqui valerá a pena proceder à avaliação da experiência feita e dela retirar os ensinamentos correspondentes. O financiamento do ensino superior é abordado com exemplos de situações variadas em diversas partes do mundo. Este é um tema que estará sempre presente e que interessa a discentes e a docentes, a autoridades académicas e à população em geral, porque, afinal, é da possibilidade de assegurar um futuro melhor às jovens gerações que se trata. Finalmente, o autor debruça-se sobre as ligações entre o ensino superior e o desenvolvimento, naturalmente considerando este como um exercício de conjugação do crescimento com a distribuição dos seus frutos. Muito se tem avançado neste campo. Conhece-se hoje melhor como o local de origem, os antecedentes familiares, a envolvente económica e social e muitos outros fatores afetam o percurso de educação e formação de cada um. Tudo isso deveria servir mais para agir melhor. Eis o propósito do autor: conhecer bem todos os aspectos do sistema educativo nas suas relações com a sociedade portuguesa e tentar fazer com que este estudo contribua para o seu progresso. O autor sabe bem do que fala e a instituição promotora do trabalho, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, continua a promover o estudo do país com o fito de lhe assegurar um futuro melhor. Este trabalho contribui de forma notável para se conhecer o meio em que vivemos e para apontar campos aos quais deve ser dada a maior atenção. A sua leitura foi para mim utilíssima, além de ser um prazer, porque as virtudes académicas do professor Ferreira Gomes estão bem refletidas no texto. Este confirma a sua profícua prática como professor, como autoridade académica e como governante. É muito de admirar o manancial de informações e de reflexões que um texto tão conciso consegue transmitir. Luís Valente de Oliveira, Porto, novembro de 2022. 1. A educação e a sociedade. Pelo menos desde o século IV a.C., na Grécia, que a educação dos jovens é vista como um requisito para a sua entrada na vida adulta, com capacidade para participarem na vida da cidade. Roma adota essa prática e todo o Império manteve a capacidade de transmissão formal do conhecimento e da capacidade de reflexão filosófica, para formar cidadãos mais preparados para intervir na vida pública. A criação da Universidade Medieval Europeia tem um objetivo mais pragmático de dotar a Igreja e depois o Estado de quadros qualificados para a administração. A expansão espanhola na América Latina faz-se com uma pesada burocracia, a qual exigiu um grande número de juristas a frequentar as universidades castelhanas e também a rápida criação de universidades em vários pontos do novo Império, a primeira em Santo Domingo, hoje República Dominicana, em 1538. Do lado português, o Império Marítimo exigia menos burocracia e a rede de colégios jesuítas veio a satisfazer as necessidades educativas dos colonizadores, muitas vezes a um nível comparável ao das universidades castelhanas. O Estado moderno do século XIX expandiu a máquina administrativa, requerendo um número crescente de diplomados e aumentando o interesse pelas áreas científicas nascentes. Nos últimos 2 séculos, o sistema educativo português acompanhou com atraso esta expansão
e teve um papel importante na modernização do país e na criação de oportunidades de emprego. A universidade, como sede da criação de saber científico, é o resultado inovador da Universidade de Berlim, depois dedicada ao seu criador Wilhelm von Humboldt, fundada em 1809, na sequência das profundas transformações sociais originadas pela Revolução Francesa. A partir daí, as universidades europeias e norte-americanas começam a interessar-se pelas áreas técnicas, de modo a satisfazer as necessidades crescentes da Revolução Industrial, embora o destino dominante dos diplomados continuasse a ser o da administração estatal, incluindo o sistema educativo e algumas profissões liberais em crescimento: direito, medicina, engenharia. Já no século XX, ocorre uma expansão sustentada da participação no ensino universitário, muito ligada ao crescimento das economias europeias e à busca de promoção social por muitas famílias. Os sucessos da investigação científica, organizada em torno das universidades durante a Segunda Guerra, deram nova consciência da necessidade de apoio estatal e foi no imediato pós-guerra que a potência vencedora assumiu políticas determinantes da massificação do ensino superior. Uma lei americana de 1944 procurava apoiar a transição para a vida civil de milhões de jovens americanos através da formação profissional e superior. Ao mesmo tempo, o governo federal assumiu-se como grande financiador da investigação científica, tomando a liderança que antes da guerra pertencera às universidades alemãs herdeiras do modelo de Humboldt. É o chefe da agência federal encarregada de coordenar o esforço científico para fins militares, Vannevar Bush, que com o seu relatório Science: The Endless Frontier, de 1945, lança as bases do sistema científico americano do pós-guerra. O Reino Unido encarou a expansão do sistema universitário um pouco mais tarde, depois de consolidar a recuperação económica e social. O grande marco deste salto revela-se no Robbins Report de 1963, do qual decorre a criação de uma nova geração de universidades e a transição de um sistema de elite para o que Martin Trow chama um sistema massificado. A realidade ultrapassou as previsões de Robbins. O número de estudantes do ensino superior britânico passou de cerca de 300 mil em 1960 para 800 mil em 1980 e para cerca de 1,9 milhões no fim do século. Esta rápida subida não significa que estivesse estacionária na primeira metade do século XX, pois terá passado de 1,2% da corte jovem em 1900 para 2,75% em 1938 e para 8,5% em 1962, se considerarmos todas as formas de ensino pós-secundário existentes na altura. Nessa época tinham crescido muito certas escolas especializadas fora das universidades, as quais tinham perto de metade da população estudantil em 1962. Veremos adiante que Portugal seguiu esta tendência, mas com um atraso considerável até fins do século XX. 1.1. 2 séculos de divergência portuguesa. A economia portuguesa descolou da Europa em finais do século XVIII. Se até lá as melhores estimativas não mostram grande desalinhamento, o esgotamento do ouro brasileiro na segunda metade daquele século começa a causar dificuldades, muito agravadas pelo terremoto de Lisboa e pelo enorme esforço da sua reconstrução. Seguem-se 2 séculos de divergência. Na educação, o percurso é similar, mas a convergência final parece mais segura. A expulsão dos jesuítas em 1759 tem um impacto terrível no sistema educativo. De facto, a posição dos jesuítas era dominante com uma rede de colégios que cobria todo o país. 16 no continente, 1 na Madeira, 3 nos Açores, 12 no Brasil, 1 em Angola, 3 na Índia e 1 em Macau. E o seu encerramento força mais de 20 mil alunos a abandonarem os estudos, ficando o ensino não superior reduzido a algumas centenas de alunos de outros estabelecimentos.
Também no ensino universitário foram encerrados os colégios jesuítas de Coimbra e a Universidade de Évora. Note-se que a iniciativa do Marquês de Pombal de criar uma rede de escolas públicas demorou 12 anos a ser legislada e teve efeitos muito modestos. Estima-se que o número de alunos... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.